Amados irmãos e irmãs, paz e bem. Quinta-feira, dia 4 de fevereiro, o Evangelho é Marcos, capítulo 6, versículos de 7 a 13. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: Quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pois bem, estamos diante de um texto que apresenta Jesus enviando. Diz o texto, chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2. Primeira coisa importante de ver nesse texto é que ele envia os discípulos 2 a 2, que era um número importante sobre testemunha, não é? A testemunha era válida desde que houvesse uma segunda testemunha para testemunhar qualquer fato, não é? Bom, 2 testemunhas, mas também para mostrar que o individualismo não é uma boa coisa na pregação do Evangelho. Dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Interessante que muitas vezes o espírito impuro ele convive dentro da sinagoga, como dizia o Evangelho do domingo passado. Muitas vezes é difícil expulsar o espírito impuro. Muitas vezes é difícil combater o espírito impuro. Mas Jesus deu a seus discípulos, deu à sua igreja o poder de combater. Deu poder sobre os espíritos impuros. E recomendou ainda que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado. Esse cajado significa um objeto de proteção para si e para o rebanho, para proteger a si mesmo o rebanho contra os lobos. Nem pão, não levem pão, mas por que não levar pão? Sim, porque o pão se encontra no caminho, as pessoas o acolhem, né? Nem sacola, significa não confiar nos bens materiais, nem dinheiro na cintura, e mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. Essas 2 túnicas, muitos teólogos falam de 2 caras ou 2 comportamentos que a igreja não pode jamais ter, não é? Fazendo alianças políticas ou fazendo jogo de poder ou jogo de influência, coisa desse tipo. A igreja deve ser muito livre e muito autônoma e ao mesmo tempo muito verdadeira, não é? E Jesus disse a ele: quando vocês entrarem numa casa, fiquem ali até a vossa partida. Quer dizer, não fique comparando e escolhendo um lugar e achando esse é melhor do que aquele, eu vou para ali, deixo esse, eu vou para lá, deixo aquele outro. Não. Enfim, onde vocês chegarem e se hospedarem, fiquem. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, sacudi a poeira dos pés. Esse sacudir a poeira dos pés não significa maldição, amaldiçoar ninguém. Às vezes a gente encontra na internet cristãos muito raivosos, falando de maldição, em ira de Deus, e coisas assim. Esses dias eu vi uma senhora, né, dizendo que o Papa Francisco não é legítimo, não é o nosso Papa, mas quanta coisa, né? Claro que a internet tornou-se um canal onde todo mundo tem vez e tem voz, né? É preciso estar atento para não escutar tudo aquilo que é dito ali, né? Ou pelo menos não dar atenção, né? E então, se alguém não vos receber, sacudir a poeira dos pés. Não significa sacudir a poeira dos pés, não significa lançar uma maldição contra aquele lugar ou desejar os castigos de Deus sobre aquele povo. Não significa nada disso. Ou sacudir a poeira dos pés significa dizer o seguinte: vocês não acolheram o Evangelho, então eu não consegui, com o Evangelho, modificar nada da vida de vocês, mover um tantinho, um pouquinho
de nada aqui. Então eu não consegui mudar nada em vocês. Mas também a vida de vocês, o contra-testemunho, o modo louco como vocês vivem, também não vai me dominar. Então eu sacudo tudo o que eu recebi aqui, eu sacudo de volta, deixo com vocês mesmos, porque se o evangelho que eu trago não vos serve, também o vosso comportamento, que é contrário ao evangelho, não me serve. E eu não levo comigo nada disso. O que eu vivi aqui, deixo aqui mesmo. Então os 12 partiram, diz o texto, e pregaram que todos se convertessem. Essa é a grande palavra do evangelho, a conversão, né? A grande questão dos dias de hoje, de sempre, é não deixar que o coração habite no seu, que a maldade habite no seu coração, digo melhor. Nunca deixar que o seu coração seja morada de demônios como a inveja, como o ódio, como a maldade, o desejo de vingança, coisas desse tipo. Então a grande palavra-chave da pregação é a conversão, é mudar o vértice, mudar a direção. Mas só se muda a direção se a pessoa muda a mentalidade. Com a mesma mentalidade não se muda a direção. Se muda uma coisa pequena ou outra, que Jesus mesmo também rejeitou. Jesus disse, se você muda somente uma coisinha pequena do seu comportamento, mas continua com a mesma mentalidade, é um remendo novo no pano velho, não serve. Quer dizer, Deus não é que Deus vai ficar tão satisfeito, porque mudou uma coisinha, né? Mas não mudou grande coisa. Não mudou o que deveria mudar, que é a mentalidade, o coração, o modo de enxergar a vida, de enxergar os outros, de enxergar a Deus. Isso é que deve ser transformado, né? Eles partiram e pregavam que todos se convertessem. Depois, expulsavam muitos demônios. É papel da igreja expulsar os demônios. Não fazer acordos, não fazer concessões, não dar as mãos a nada que tenha a ver com o mal. Pelo contrário, viver uma vida distante de qualquer maldade, vingança, ódio, rivalidade, inveja. Nada disso deve caber no coração do cristão. Deixe quem quiser viver assim, viva assim. Se escolheu viver assim, viva assim, fique muito à vontade e só não diga que será feliz, porque não vai ser, mas viva como escolheu. Mas o cristão não pode viver estas coisas. O cristão deve procurar ter um coração agradável a Deus. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes. Então é papel da igreja também ajudar o mundo a recuperar o seu equilíbrio. Por exemplo, nós cristãos, o modo como nos comportamos na internet tem muito a ver com o nosso equilíbrio. O modo como nos comportamos em casa, o modo como nos comportamos em família. Tudo isso tem a ver com a nossa fé. Não é que a nossa fé é uma coisa isolada de tudo, de todo o resto da vida. Não, a fé é um elemento integrante, é um elemento que integra, que move as outras coisas. Não é uma coisa isolada. Por isso é importante pensar sempre nisso. Ter uma fé que se torna real nas coisas do dia a dia. Então, curava numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Hoje a gente faz a unção dos enfermos, né? Ungindo com óleo. Às vezes, antigamente se chamava extrema unção. O povo tinha até medo de que se fazia já à beira da morte. Hoje se faz com esse sentido também da cura interior, da cura do coração, né? Da mudança do coração e tudo mais. Mas também em preparação para pisar a terra prometida, para pisar a Jerusalém Celeste, né? Muito bem, amados irmãos e irmãs, vamos escolher do Evangelho de hoje este envio que o Senhor nos faz. Nós somos seus discípulos e somos enviados ao mundo para sermos no mundo luz, sal e fermento. Não podemos ser como o mundo. Estamos no mundo, mas não podemos ser como o mundo. Devemos ter um diferencial para apresentar ao mundo como algo belo a ser vivido por nós mesmos como cristãos e para ser vivido pelos outros com os quais a gente convive. Abençoe-vos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenham todos um ótimo dia, paz e bem.